Olha, eu estou feliz aqui, eu estou sorrindo, Nino, porque é muita gente no nosso meeting aqui, né, na Double Age. Felizaço, porque você é o primeiro palestrante. Não posso me estender aqui demais nas minhas palavras, mas a área, né, do fitness aquático precisa de um evento, precisava reunir todas essas pessoas, são mais de 15 palestrantes. Hoje nós temos Matheus Mendes, logo após o Nino, Henrique França, Denise Amaral, Maria Marta da Argentina. É quase um evento internacional, né? O Nino, para quem não sabe, está em Portugal, né? Cedeu aqui gentilmente seu tempo conosco. Os comentários não param aqui, o pessoal aqui no YouTube, muita gente assistindo a gente. E hoje eu tenho a honra de estar conosco, né? Nosso querido Nino Aborrage, doutorando em Fisiologia do Exercício, lá em Lisboa, mestre em Motricidade Humana e criador do método hidrotreinamento. O currículo do Nino ficaria aqui 1 hora falando, então não dá para... Né? A gente tem que ir direto ao assunto, porque o povo quer estudar. No meio do feriado aqui, Nino, o povo quer conteúdo. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Vou até botar meu óculos aqui, que eu não enxergo mais nada. Obrigado, Caio, boa tarde a todos, bem-vindos aí ao nosso meeting. O Caio falando inglês corrente, né? Meeting. Enfim, gente, eu falo tanto, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas só para reflexões futuras, e a gente poder falar muito no futuro. Nós estamos com uma parceria com a Double Age já faz mais de ano aí, né? Infelizmente a pandemia nos deixou um pouco distante, mas a gente sabe que o futuro é próspero e a gente acredita muito no nosso potencial de parceria, porque a gente não vai em lugar nenhum sozinho. Se você quer ir longe, você tem que ir com as pessoas, você tem que ir acompanhado. E eu vou agradecer de antemão, uma honra muito grande abrir um evento dessa magnitude, principalmente porque tem pessoas que vão estar aqui dentro desses 3 dias que eu admiro demasiadamente. Eu não vou falar nomes específicos, mas eu vou falar de uma pessoa que eu acho que todos vão referenciá-lo, e você conseguiu trazê-lo para esse evento, o professor Fernando Cruel, grande amigo de longa data, o meu guru, aprendo muito com ele. Quando eu tenho dúvidas, eu vou atrás de quem sabe. E vocês não podem perder a oportunidade de estar com ele. Obrigado, Caio. Vamos direto no conteúdo, né? A gente tem meia hora. Eu vou fazer o seguinte, gente. O pessoal que está chegando aí, está falando boa tarde. Eu estou aqui, boa noite. Estou 4 horas na frente, agora são 9h04, 21 horas e 4 minutos. Já é hora de eu abrir meu vinho português, que o vinho português aqui é muito barato. E eu vou brindar com vocês no final, se Deus quiser, com a minha taça portuguesa. E eu quero deixar claro que a gente vai estar com o canal aberto a partir de agora. A gente abriu um canal. Para quem já tem um canal comigo, está lá nos meus grupos. Para quem não tem, estamos abrindo um canal. Eu peço desculpas que o reflexo do meu óculos não tem como fugir. E eu quero deixar claro mais uma vez que nós estamos abrindo um canal. E esse canal provavelmente pode se perdurar, pode se dar continuidade pós palestras, pós evento. Eu estou assim, ansioso, a gente começa a ficar meio nervoso, eu falo muito. Amanhã, por exemplo, eu tenho um evento, na verdade são 2 que eu tenho as minhas mentorias, a gente tem aí uma turma já fechada. O que eu quero dizer, mesmo fazendo isso com uma frequência, e a gente fica um pouco ansioso e nervoso para iniciar. Eu vou compartilhar minha tela para a gente dar início. Nosso assunto é basicamente a hidroginástica para todos. Aí, na verdade, poderia ser uma pergunta, né? Será que a hidroginástica é para todos? Ou não? Na verdade, eu acredito que todo mundo pode fazer. E aí é cada um nas suas necessidades, cada um na sua limitação. Cada um vai poder fazer, mas o que eu acho mais importante em tudo isso, que é a ideia de chamar a atenção, é que o profissional que vai aplicar, o profissional que vai estar ali na frente, no deck da piscina, ele precisa estar fundamentado, ele precisa estar preparado para isso acontecer. Muitas vezes a gente percebe que o pessoal cai de paraquedas na hidro, e isso acho que vai acabar? Não sei, porque como todo ano a gente tem o primeiro ano de faculdade, tem sempre aquele aluno que chega, tem sempre aquela brecha que rola, e eu acho que isso vai ser uma coisa que é cíclico, né? Ele vai aprender ou não? Ou ele vai aprender na marra? A gente fala muito isso, é o que está acontecendo hoje na humanidade, né? Já que não foi pelo amor, está indo pela dor. Se a gente não se atentar, a gente está aí indo embora sem saber o porquê. Se eu estiver me alongando muito, vocês me chamam. Eu vou aqui abrir, cara, o slide, então eu vou compartilhar a tela aqui.
e aí eu não vou aparecer muito. Eu consigo ver a galera. Quantas pessoas aí já? Multidão já ou não? Ó, o pessoal está entrando ainda e a gente está em uma base de quantas pessoas aí, Harumi? Ao vivo? Mais de 200 pessoas, e só você. Maravilhoso. E aí a galera vê um prazer muito grande. Lógico que muita gente vai ver isso depois, parabenizando você, a equipe, que eu não vou chamar todos os nomes, a Harumi, que eu conheci pessoalmente, a Andressa, que vocês são incríveis, são visionários e são pessoas do bem. Eu adoro isso, por isso que eu estou com vocês, senão não estaria mesmo. Então vamos lá, compartilhando tela. Já deve estar compartilhando ou não? Tá, né? Já, agora tá. Pode colocar naquele modo grande. Bom, gente, tá bem. Me orienta aí, Caio, se tiver. Tá ótimo. É isso mesmo. Quando tiver faltando 10, você me chama, tá? Eu vou cronometrando aqui, que eu já tenho 7 só de introdução. Muito bacana. Só para avisar o pessoal, Nino, já está a lista de presença da aula de hoje. As pessoas vão ter um tempo depois da sua palestra para elas clicarem na lista de presença, vai fazer lá vai cadastrar de novo o nome dela, o telefone, até porque eu quero dar um certificado justo. E, né, isso. É porque está escrito que ganha certificado, né? É uma chancela da Double Age e com o seu nome, quer dizer, né? Eu tenho que tomar um cuidado em dobro aí. Vamos lá. Bom, gente, então, vocês estão vendo aqui, coisa linda, eu adoro essas cores, e por acaso nada foi combinado, o Double Age leva um pouco da nossa cor e a nossa cor leva um pouco do Double Age, parece que combinou aqui nessa abertura. Eu mesmo preparei hoje, acordei ansioso para fazer e eu vou falar para vocês. Eu vou falar um pouco do que é o treinamento, o que eu penso que é uma hidroginástica, né? Eu não quero aqui criar padrões, eu não quero que vocês achem que eu estou sendo muito didático, e eu quero deixar claro que eu penso a hidroginástica dessa maneira que eu vou pôr para vocês agora, desde o início da minha carreira lá na década de 90, onde eu conheci o grande maestro que vai estar por aí, o professor Luiz Fernando Cruel, e grande parte dos profissionais que estão rodando há muitos anos, tá? Eu quero deixar claro isso porque a gente vai falar um pouquinho. Aqui está o meu currículo, o Caio falou que era extenso, mas a gente já pode, quiserem ter já uma ideia, pode fotografar aí para depois saber o que a gente faz, eu não vou ficar falando, mas eu gostaria muito que vocês seguissem a gente ali nos @NinoAborragem, que é YouTube, o nosso canal tem mais de 7 mil pessoas tá lá, o Facebook, o Instagram, que está cada dia que passa melhor, nós estamos com vários eventos. O idotreinamento.com.br é o nosso cursos online, e aí a gente tem também o /credenciamento, que a gente deixa para falar no final, se por acaso der tempo, tá? Então, assim, o que é? A hidroginástica é para todo mundo? Para quem que é a hidroginástica? É para atletas? É para adultos saudáveis? É para adultos, né, que provavelmente estejam numa necessidade de fazer uma atividade com menor impacto? São crianças que podem fazer a hidroginástica? Adolescentes, patológicos, gestantes? Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Eu botei o idoso aqui um pouco maior, porque o idoso, ao longo desses últimos 30 anos que eu me envolvo com a água, na vertical, principalmente, eu vejo que o idoso, ele é a população que mais pratica, né? E ao longo desses anos todos, eu fui percebendo que ele era uma pessoa que necessariamente precisava de atividade física, não somente a atividade social, que é o que se foi criado um paradigma na hidroginástica na década de 90, que a hidroginástica era uma atividade que era para o idoso, para gestante, que era uma atividade de baixo impacto, onde não se fazia muito a intensidade. Não era para se fazer a intensidade. Eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos para pesquisar e estudar sobre isso, e eu percebi que lá eles levavam essa mesma linha, que quando eu comecei a mostrar protocolos de treinamento, no qual eu sempre trabalhei, fiz pós-graduação em treinamento esportivo, e eu fiz nessa pós, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo, o que as pessoas faziam na hidroginástica, estava contra o que o profissional de educação física deveria fazer. Não quero deixar claro que eu não vou deixar aqui rótulos, se é isso ou se é aquilo, se estava fazendo a recreação, se tá, isso é tudo muito importante. O idoso, ele precisa integrar, ele precisa socializar, mas ele não precisa isso 50 minutos do dia, e toda a aula que ele tem, ele fica socializando, e isso acontecia muito, hoje menos,
mas ainda acontece e a gente percebe que a necessidade do treinamento ela é muito constante. Então, para mim, a ginástica é para todo mundo, vai depender de cada profissional, como ele vai adequar isso, e hoje nós temos muita gente, e com a pandemia cresceu demais o número de profissionais que estão mostrando o seu trabalho, que estão mostrando a sua cara, estão mostrando que realmente sabem estudando. Eu tenho que agradecer também a esses profissionais, porque o que eles fazem? Eles fazem a gente, que são os mais velhos, estudar bastante para não falar besteira, porque antes você falava qualquer coisa, as pessoas aceitavam. Eu aceitei muita coisa, e depois comecei a ir contra, e comecei a ser um pouco... o pessoal começou a falar, não, o que esse cara está querendo? Por que ele está falando isso? Lá nos Estados Unidos mesmo eu fui taxado como maluco. Eu e o grande amigo que é da natação, também da hidro, nosso professor Paulo Poli, querido, quero mandar um abraço aí, que é uma cria também do Cruels. Aí o que acontece? A gente foi taxado de loucos, porque a gente chegava com protocolos intervalados para o público, que eles estavam acostumados com aquela forma redonda. Quando eu falo redonda, é uma forma linear, onde você tinha um começo, um meio e um fim, um aquecimento que subia um pouco a intensidade, depois se mantia ali, basicamente, a parte principal inteira numa zona alvo de treinamento, e no final você desacelerava, alongava, vamos embora para casa. E aí a gente começou a contestar um pouco essa relação, e as coisas começaram a aparecer, e todo mundo começou a entender. Quando eu coloquei o salto na água, lá na década de 90, 99, 98, as pessoas falaram, não, esse cara é louco, é que eu vou colocar uma senhora para fazer salto na água. Porque eu estava trazendo muito conhecimento da terra, né? Que eu trabalhava com preparação física, eu fui preparador físico de grandes clubes do futebol, e comecei a usar água no futebol. Algumas pessoas lá das antigas dizem que quem introduziu a hidroginástica no futebol fui eu, lá atrás, na época que eu estava trabalhando no São Bento, depois fui para o São Paulo Futebol Clube. E eu acredito muito, porque eu lembro que eu trabalhei como auxiliar do Moacir Santana, e ele adorou muito, inclusive a Roberta Rosas, até hoje, tem um nome grandioso lá no São Paulo, porque ela usou muito a água lá porque foi muito valorizado pela comissão técnica. Você vê qual o poder da água entrando dentro do esporte. Então, para atleta, sim. E a gente começou a usar protocolos de treinos de pliometria e adaptação para a água para melhorar a capacidade de reação, diminuir o estresse axial, diminuir o estresse articular e, principalmente, a ação excêntrica na queda, que ela é muito significativa com o treinamento pliométrico, porque usa muito vibradores, enfim, eu não vou entrar em detalhes fisiológicos, acho que alguns de vocês podem, provavelmente, algum professor pode entrar nesse detalhe, mas o que eu quero dizer é que, dentro desse padrão, a gente começou a mostrar resultado, e eu falei, como é que eu vou apresentar isso? Aí começamos a fazer avaliações funcionais específicas, a partir de 99, tinha sido lançado um artigo, em 2000 e pouco a gente começou a usar a avaliação funcional, hoje muito conhecida, mas tem muita gente que ainda não conhece, são as variações que são relacionadas ao movimento. Levantar, sentar, levantar, caminhar, que estão direcionados até mesmo para o idoso, que é uma população que mais pratica. Mas aí a gente começou a fazer, como é que eu vou fazer? Eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer para o pessoal entender como é que tem que se pensar a hidroginástica? Porque eu não posso pensar em botar uma música, que eu acho maravilhoso. Hoje eu também trabalho sem músico, isso vai depender muito do momento, mas não adianta só colocar uma música, seguir um ritmo e fazer um padrão. Por mais que você goste da coreografia, por mais que você estabeleça uma qualidade técnica linda, uma plasticidade nos seus movimentos, você precisa realmente entregar respostas físicas. E quando a gente começa a falar em respostas físicas, a gente vai buscar na literatura, tem muitos artigos que têm publicações no mundo aquático que dão essas respostas, só que você não consegue, muitas vezes, fazer o que está no artigo. Então, a gente começou a elaborar e publicar em cima do que tinha em alguns artigos. O Cruel e o grupo dele tem muitas publicações quando se fala em treinamento da força. E eu comecei a estudar ali, lá naquela década, e começamos a tentar reproduzir alguns movimentos, principalmente alguns protocolos, e a gente adaptando o que a gente vivia. E dava muito certo, deu certo, que em 2018 a gente publicou um artigo incrível que veio corroborar com a comunidade científica aquática e também me colocou aqui em Lisboa, isso é real. Eu apresentei num evento, me convidaram e eu vim aqui e acabei fazendo aplicação para o doutorado, e aí hoje eu sou doutorando, estou entrando no segundo ano. Esse semestre foi incrível, foi tudo online, mas a gente conseguiu. Segunda-feira eu entreguei os últimos trabalhos de fisiologia,
Inclusive, amanhã, quem tiver e puder, quiser conhecer, amanhã nós temos uma aula sobre avaliação funcional, e a gente vai falar um pouco da cinética do VO2, que é uma das coisas que a gente começou a perceber, principalmente para essa população pós-Covid, para a gente conseguir fazer alguns testes cardiodinâmicos, para que isso seja mais efetivo na sua montagem do programa. Olha que legal. Então, anota aí, quem quiser, faz o contato aí com a Double, e amanhã a gente ainda tem algumas vagas, eu tenho 4 vagas ainda lá. De qualquer forma, a gente tem que diagnosticar, acabei de falar, tem que diagnosticar. A partir do diagnóstico, que é uma avaliação, eu vou ter que analisar esses dados. E eu analisando esses dados, aí que eu vou ver como é que eu vou, aí que está o grande lance. Eu vou ver que o meu aluno está faltando força, ele está faltando potência, ele precisa melhorar a mobilidade, ele não alcança algumas flexibilidades de membros inferiores. Então, a gente tem que individualizar o treino, mesmo trabalhando no grupo, isso que é importante. Mas eu sugiro, pessoal, bota aí, quem está com papel e caneta, para depois perguntar, que você faça essa avaliação. Por isso que eu falo, você conhece o aluno, porque no momento que você avalia, no momento da avaliação, você está já visualizando o treino, porque daí você já fala assim, professor, olha, no dia do treino, que ele está lá dando miguezinho na conversa, fala, senhor, o senhor lembra daquele teste que a gente fez, que o senhor não foi tão bem? Esse é o momento da gente fazer o treino e superar aquelas marcas, porque daí você tem métricas de comparação. E a partir daí, você consegue fazer, e eu tenho visto isso falando porque eu faço. Eu não falo só porque eu leio, eu falo porque eu faço, eu aplico, e eu prescrevo a partir do momento que eu tenho esses dados. É onde eu faço o meu planejamento, que vocês também podem chamar de periodização, uma organização do planejamento, onde eu divido as cargas, né, durante a semana, e onde eu divido essa semana, depois ela pode virar um microciclo ali, né, numa semana, cada sessão de treino, depois eu faço um meso e marco assim o caminho. Mas para fazer isso, eu tenho que ter meios. Quais os métodos que eu vou usar para superar aqueles déficits que eu detectei na análise de dados? Então, eu escolho alguns métodos. Os métodos que nós usamos dentro do treinamento, por isso que eu falei do treinamento, é uma hidroginástica que a gente chama de uma hidroginástica do século XXI, porque a gente organizou. Ele virou um método, porque eu tenho um padrão. Eu tenho avaliação a cada trimestre, eu sugiro para os meus credenciados que eles avaliem a cada trimestre, para que você tenha dados e poder superar esses dados. Vai chegar um platô, e aí, se chegar no platô, a gente tem que ter uma manutenção. Então, os métodos que eu uso: intervalado, intermitente, contínuo, circuito e pliometria. Basicamente, esses 5 métodos, eles fazem parte do nosso programa. Pelo menos um circuito por semana eu coloco numa maneira de estar trabalhando todas as capacidades biomotoras individualmente, principalmente porque elas estão relacionadas à saúde. As que estão relacionadas à habilidade, a gente também insere dentro do projeto. E aí eu tenho que controlar. Como é que eu controlo o exercício na água? Grande parte dos professores que vão estar aqui apresentando tem aí a sua opinião. Você pode controlar com o frequencímetro, hoje nós temos uma tecnologia bem avançada, você pode controlar, atualmente ainda se fala em controlar através de percepção subjetiva de esforço. E é muito falado isso ao longo dos últimos anos, porque você tem uma validação muito comprovada dessas tabelas que foram publicadas. Inclusive, tem uma profissional aqui, a Roxana deve aparecer, ela tem uma publicação de tabelas para bike, acho que foi isso que ela fez no doutorado, e eu acho que é importante a gente ter um controle, para a gente saber a quantificação da carga. E a gente chama isso de carga interna e carga externa, não dá para a gente falar sobre isso. Se alguém tiver interesse maior, a gente vai aprofundar isso em vários cursos que a gente tem aí. E é lógico, eu tenho uma planilha do meu treino. Então, eu tenho uma planilha. A gente tem um curso que a gente entrega essa planilha e a gente ensina o aluno a criar. Então, ele tem lá na primeira página ali da planilha quais os exercícios que ele vai usar a semana, o número de séries, o tempo que ele vai usar, se ele vai pôr música, se ele não vai. Incrível, a gente entrega isso lá na frente. Tá indo bem aí, Caião? Estou tranquilo? Todo mundo está entendendo? Eu vou deixar para falar ainda não. Tranquilo, toma uma água aí. A gente está entregando o link para as pessoas poderem se inscrever na lista, né, de presença da tua aula. E aí daqui a pouco a gente vai colocar o link lá do Matheus Mendes no grupo do WhatsApp para as pessoas. Mas estou aqui abismado com tanta informação logo de cara, né? E logicamente você não vai conseguir se aprofundar em tudo, porém não dá. Não dá tempo, né? Mas eu gostei dessa ideia, né? Do que, a hidro é só para idoso, né? Então,
A ideia é que é pro idoso, mas ele também é a população que mais pratica, mas é para todo mundo, se você souber organizar e planejar, como a gente mostrou esse quadro do Antônio Carlos Gomes, que ele fez lá em 2004 num livro que eu adoro, e o Gomes é grande amigo, é meu guru, a gente sempre está sempre se falando, eu vou aprender com essas feras. E oportunidade de trabalho, de emprego para as pessoas, né? Porque não dá para ficar preso só ao idoso. Você mostrou aqui uma linha de trabalho maravilhosa. Sim, cara, você, como sempre, dando sempre a sua opinião perfeita. Eu vou avançar, tenho 10 minutos aqui ainda, vamos lá. E eu não vou falar de cada um desses princípios. E quando eu tenho, é muito importante que vocês entendam, que quando eu tenho uma organização, como eu mostrei agora no slide anterior, eu tenho que respeitar cada um desses princípios do treinamento para que eu tenha a resposta. E eu tenho percebido que grande parte das aulas de ginástica não respeitam esses princípios, né? Da individualidade, da sobrecarga, da adaptação, da reversibilidade, da continuidade, às vezes, até respeito, porque ele continua fazendo a mesma coisa, e toca música, e conversa e tal, e não estimula, não trabalha esse volume e intensidade. Então, a gente tem que ser específico. Então, a gente tem que saber como trabalhar isso na literatura, está muito claro, vocês encontram com muita facilidade. Tem um módulo do meu curso, que é a gente vai lançar agora, em maio, o 3.0, que era 2.0, ele está muito mais robusto, que a gente só fala sobre isso. Tá? E aí é lógico, eu não podia deixar de falar da supercompensação, que está completamente relacionado ao que a gente falou. Se eu começo a estimular o meu aluno nessa questão aqui de trás, ó, se eu dou uma sobrecarga, ele vai se adaptar. Então ele vai fazer isso, ó, sobrecarga está aqui embaixo, ele vai entrar numa exaustão pós-treino. E aí ele vai ter uma compensação. Quando ele chega no descanso, naquela linha branca, que ela ultrapassa sendo a linha vermelha, ele super compensa. E é lá na quarta-feira, por exemplo, segunda, quarta e sexta. A tendência e o objetivo do nosso trabalho é que o aluno pelo menos faça 3 dias. A literatura nos mostra hoje que 2 dias, 3 dias já não é muito na água, e as pessoas às vezes querem dividir a aula de uma maneira errônea, pensando que hoje eu vou fazer aeróbio, na quarta eu vou fazer força, e na sexta eu vou fazer aeróbio, ou vou fazer resistência. E, na minha visão, o que eu penso é que eu tenho que treinar força todos os dias. Se ele precisa melhorar a força para andar melhor, para diminuir o potencial de queda, e olha só que dado interessante, eu acabei assistindo uma palestra aí de um profissional, e ele colocou, foi publicado agora, eu tô baixando esse arquivo, ele comenta que a cada 20 minutos, ele fala 19, mas ele arredondou para 20, a cada 20 minutos cai um idoso no mundo. A cada 20 minutos, quer dizer, cada 1 hora tem 3 caindo e quebrando. E o que acontece é que muitos não levantam nunca mais. Alguns morrem pós-queda, não conseguem cair e morrem, mas dali não sai mais da cadeira, não sai mais da cama, e a morte do idoso, quando entra num leito, é muito rápida, porque todo mundo já entende, principalmente nessa fase que está todo mundo temendo. Eu não vou entrar em detalhes de Covid, porque tem muita gente falando de Covid aí, vocês vão ter bastante assunto para isso. Então, a supercompensação é basicamente isso. Eu tenho que dar estímulo na segunda, eu tenho que dar estímulo na quarta, eu tenho que dar estímulo na sexta. Se preferência, fazer uma progressão linear, crescente. Ou eu posso fazer carga forte na segunda, eu posso recuperar um pouco, mas eu tenho que entender que eu tenho que respeitar um princípio que é continuidade. Não adianta eu treinar braço na quarta-feira e só treinar o braço depois na sexta e deixar segunda, terça, quarta e quinta sem treinar. Mas porque braço é só segunda e sexta, mas ele não vem todo dia. Aquele aluno que vem todo dia seria ótimo, mas esse é um cenário perfeito, e eu fiz umas pesquisas aí ao longo dessa pandemia, com o nosso Google e nossa população, e a grande maioria, o que empatou, quase empatou, percentual um pouquinho maior, foi de 3 vezes por semana, no meio de mais de 500 profissionais que responderam, e 2 vezes por semana. 2 vezes por semana ficam 20%, 30%, acho que 30% a menos. Então, 1 vez, pouquíssimo. 5 vezes, muito pouco. 4, difícil. Mas 3 vezes foi o grande campeão. E a ideia é, com 3 vezes, já ter a resposta. Então, a gente vê nos artigos de treino de força, que são 3 vezes. O nosso trabalho que a gente publicou é 3 vezes por semana. Tem trabalhos que
tem respostas incríveis de 8 semanas, com 2 vezes por semana, com 30 minutos de treino. Se você tem 50 minutos, se você treina 30, você tem 20 para você brincar no começo da aula, você pode soltar no final da aula, fazer alongamento à vontade. Então, você tem 30 de treino, com 20 que você estabelece de padrão, faz o que você quiser, mas pensa nisso, gente. Vamos sair da caixa, vamos crescer e vamos atravessar essa porta com essa chave que eu estou te entregando agora. Esse é o grande segredo. Vamos para frente para a gente ir lá. E a partir daí, a metodologia do treinamento apareceu no mercado. Ela apareceu de uma forma muito significativa. A princípio, a gente ficou tímido, a gente começou com uma academia que está aqui, lá em Rondon do Pará, com a Deise, minha querida, hoje ela é a nossa sócia dentro do projeto, e ela tem clara evidência de tudo o que mudou na vida dela, ela triplicou o número de alunos, ela virou referência na cidade, e agora referência no estado, e eu estou trazendo ela com referência para o Brasil, e vamos fazer ela ficar referência na Europa, porque o que é o mundo aquático? Ele é pequeno, todo mundo se conhece, nós vamos estar participando do evento internacional no próximo mês, acho que no final do mês vai estar muito incrível. Eu estou aqui para isso, para difundir a nossa marca, né? Mas uma curiosidade, gente, deixa eu estar aqui na frente, é isso. Uma curiosidade é que eu tive aqui há 25 anos atrás, pouquinho mais, para participar de um evento, dando aula de hidroginástica. Esse evento se tornou uma referência na Europa, e o dono do evento ficou meu amigo, e a última vez que a gente se falou, a gente está lançando alguns produtos aqui também, e a gente tem uma academia que a gente vai colocar agora, ficou parado para pandemias, mas segunda-feira a gente abre e retoma os nossos planos. E ele falou assim, Nino, você foi o primeiro professor de hidroginástica do evento aqui em Portugal. Quer dizer, cara, grandes nomes que estão aqui, né, em Portugal, que são grandes nomes que estão sempre aí no Brasil, eles fizeram minhas aulas, eles aprenderam tão bem que depois eles não precisavam mais de mim, eu brinco muito, e eu tive aqui num evento em Évora o ano passado, na Universidade de Évora, no qual eu tinha alguns brasileiros e portugueses, que uma das meninas, professoras, falou, olha, minha primeira aula de hidroginástica que eu fiz há 30 anos, não, mas vamos deixar 25, foi com o professor Nino. Fiquei muito honrado, e eu fico muito honrado de estar aqui compartilhando com essa molecada nova que está chegando, e para mim, é um grande prazer. Isso aqui é um modelo de circuito, é o nosso marketing que a gente tem dentro dos credenciados, e não tem como não falar disso, porque virou uma febre, né, no funcional, o circuito funcional. Então, hoje, falar em funcional, eu quero fazer circuito. Tudo bem. Então, a gente elaborou alguns circuitos, eu tenho aí um programa específico, são 4 protocolos que você pode variar. A sugestão, a chave, anota isso para vocês. A gente tem feito isso com alguns credenciados, acho que a Andreato está aí, ela segue muito o Caio, né, a Double Age, tem a Graciele lá de Santa Maria, tem a Deato de Piracicaba, tem a Deise lá de Rondon, tem uma galera, não posso esquecer, eu esqueço, né, mas eles começaram a colocar a aula de meia hora agora, na volta, só o circuito, cara. Olha a sacada, vamos voltar com o circuito, aí você vai ter que aprender a saber a divisão do iniciante, do intermediário e do avançado, não dá para mostrar isso, mas é uma dica, se você tiver, a gente falou do circuito a semana passada, amanhã não vou falar de avaliação, mas a gente tem um bloco lá no meu Linktree do Instagram, tem os cursos de circuito que a gente explica direitinho isso, e quem quiser aprofundar, vai lá, conversa com a gente, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, eu tenho muita coisa para falar, mas não dá para falar tão pouco. Eu tenho aqui 1 minuto para encerrar, apesar da nossa introdução, né? Eu vou tentar terminar aqui. Para quem fotografa aí, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, e aí também no nosso canal do YouTube. Tem muito vídeo para vocês poderem se organizar. Se quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, me chama aqui nesse número. Eu estou em Lisboa, mas meu WhatsApp ainda é de Natal, tá? Porque eu estava em Natal antes de vir para cá. Tem um som vazando aí, por favor. Não sei se é o eu. Eu ia tentar fazer alguma coisa prática, mas o tempo é curto. Aqui para vocês, rapidamente, as academias que estão conosco, né? A Aquafan, que é lá de Brasília, ainda não fechou, mas estamos na conversa. Mas temos aqui uma academia que está aqui também, que acabou saindo, eu não tirei, que é uma, eu não vou falar, mas basicamente todas essas academias estão aqui. Estão com a gente, fazendo uso dos nossos protocolos, ok? E aqui, gente, eu tenho só que agradecer mais uma vez e deixar aqui o meu muito obrigado, o meu carinho, as minhas portas estão abertas, que eu digo assim, porque hoje as pessoas às vezes ficam um pouco com receio de fazer a comunicação. Eu tenho falado com as pessoas, eu estou falando com você, estou falando com o professor Nino, está falando comigo mesmo, porque a gente tem uma equipe hoje grande, como tem aí a Double,
E eu, às vezes, eu tenho que estar presente, né? Eu já aprendi uma coisa que morei no interior, e sempre fui do interior de São Paulo, e diz que o gado só engorda à frente dos olhos do dono. E eu não me considero dono, porque toda a equipe ela tem toda a sua participação no projeto. E uma coisa que eu quero deixar aqui para fechar é que eu tenho lido muito um livro chamado Bíblia, né? Junto com a minha esposa, a gente tem feito orações, estamos falando sobre vida, estamos falando sobre... E Bíblia não quer dizer religião, quer dizer Cristo, quer dizer que tem uma força que me move, que é Ele. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, tem muitos versículos, e um deles que eu estava lendo, olha só para dizer, que é a relação de você olhar para frente, cara. De você olhar para frente, para de ficar olhando para trás, para de ficar resmungando no presente, projeta o seu futuro, vive o presente. O que você fez no passado, se foi bom, aproveita e usa melhor. Se foi ruim, esquece. Anda para frente, olha para frente, para de ficar achando que a pandemia vai te derrubar, porque ela não vai se você seguir os nossos caminhos. Quando eu falo nosso, é dessa equipe toda que está aqui, que vai passar por vocês aqui esse fim de semana. Eu espero conseguir assistir, porque já são 9h30, mas eu vou assistir daqui a pouco. Matheus, obrigado a todo mundo, beijo para vocês. Caião, contigo. Obrigado, Nino. Ó, aliás, deixa eu fazer um brinde aqui, que eu daqui a pouco eu não falo mais. Tem que responder as perguntas, né? Enquanto você tira eu vou tirar compartilhamento, são 30 minutos de palestra. Agradeço o teu compromisso com a gente, né? Desse pedido, porque senão o evento ele acaba atrasando. E são 15 minutos de pergunta, mas com os profissionais que estão aqui com a gente. Aliás, eu não posso deixar de ovacionar aqui a presença do nosso querido Luiz Fernando Cruel, que acabou de entrar, né, um dos maiores pesquisadores hoje da atualidade em água e terra também, né? Tem muita pesquisa. Falei dele, será que ele escutou falar mal dele aqui? Eu acho que ele entrou depois. E aí... É um prazer muito grande. Cruel, beijo grande, querido. Eu gosto de... Fala. Nós temos uma pergunta aqui da Josi Peçanha. Como realizar o treino numa turma heterogênea, ou seja, com condições de saúde diferentes? Que aí é o samba do crioulo doido, né? Por isso que eu estou falando, o treino ele pode ser igual, mas cada aluno, quando você avalia, esse é o segredo agora, anota isso. Como é que é o nome dela? É a Josi Peçanha. É importante isso que o Nino vai falar aqui, hein? Josi, todo mundo, presta atenção. Quando eu falei lá atrás em avaliar, são avaliações muito simples e funcionais, são diretas. O que eu quero dizer? Você fazer isso, porque daí você individualiza o treino e quem tem que saber o que tem que ser feito é o aluno. Então, quando você tem uma turma heterogênea, eu sempre fiz isso, aí que foi a sacada. Quando eu comecei a avaliar, eu comecei a detectar individualmente cada patologia e cada necessidade individual de cada um. E aí eu explicava para eles qual era o momento que tinha que fazer. Você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Porque se você tem... Hoje em dia, nem tanto, né? Tem gente que tem 30, 40 alunos. Se não tiver ninguém para auxiliar, fica mesmo um caso do crioulo doido, como falou o Caio. Você vai ter que desenvolver uma visão sistêmica para você poder acompanhar cada um deles dentro de 1 hora de treino. Mas a avaliação é importante. Acho que você tem que entender que não precisa fazer avaliações laboratoriais, porque você não vai ter acesso. Tem avaliações hoje no mercado que eu vou falar amanhã. 4 testes funcionais incríveis que vão te dar uma direção, que vão te dar uma direção e o aluno vai falar, nossa, eu não conseguia fazer isso, mas agora eu consigo, porque o professor me orientou. Mas aquele aluno que tem uma patologia de ombro não fez porque aqui, mas eu fiz outro exercício, porque ele não pode, porque tem a patologia, ele não pode não fazer. Então, existe uma coisa muito clara. Todos os patológicos, você vai ter que ter o laudo médio individual, fazer uma análise individual, e aí você vai ter que crescer. Mesmo no heterogêneo, você individualiza, porque o aluno sabe o que ele tem que ser feito. Acho que eu respondi. Beleza? Tem mais uma aí, pá? Muito bom. Eu gostei, não é uma pergunta, mas a Kênia Paniago, logo abaixo aqui da Josi Peçanha. Kênia é um dos vídeos mais acessados da internet. Kênia Paniago, Ela... Kênia, obrigado pela presença. Ela fala assim... Precisa desmistificar essa história que hidro é para idoso. Porque o Nino apresentou aqui uma série de possibilidades. E a grande maioria dos profissionais que vêm hoje, né, o Matheus Mendes, a Henrique, a Denise, já trabalham com grupos bem diferenciados. Né? Então, assim, tem um mundo para ser explorado ainda na hidroginástica, né, Nino?
Concordo plenamente com todos vocês, principalmente com o que a Paniago falou. A gente já faz isso. Quem me conhece deve ter visto a gente, tá? Eu já vi uma aula dela. Bom, o que eu quero dizer, há mais de 25 anos, quando eu já comecei a ir contra alguns protocolos, né? E eu comecei a mostrar que não era somente perigoso, tanto é que eu fui um dos primeiros a colocar atleta na água. Eu fui muito criticado na época. Um dos presidentes falou, pô, você tá maluco, a água vai ficar brincando, os caras vão brincar. E o meu time começou a correr muito mais e começamos a ganhar, fui campeão mundial juvenil aqui na Europa, com São Paulo, e a gente começou a ter muito mais visibilidade, lancei meu livro número 1 no Salão Nobre do São Paulo. Aquilo foi me dando uma grande, eu chamo assim, uma resistência maior para suportar as cargas das pessoas que não acreditam que a água tem esse poder. Por isso que eu falo, vocês têm que achar um nicho. O idoso, ele vai estar sempre na água, por isso a gente tem que tratar eles diferente. Não é a perninha, levanta o bracinho, querida, abracinho, porque o que eles querem é não fazer. O que eles querem é não fazer. Eles acham que só de entrar na água já deu resultado. E aí, existem alguns resultados que podem acontecer só de entrar numa água numa temperatura termoneutra, mas para quem quer diminuir queda e fortalecer, não é só isso. Então, a gente tem que fazer isso, concordo plenamente. Bom, muito bom. A gente ainda tem um tempinho aqui, Nino. E aí eu vi aqui o Lenon perguntando, mas aí eu vou deixar para... Vai ter palestrante no meeting aqui, no meeting, né? Falando sobre gestante. Ele fala quais as preocupações da prática de hidroginástica para as gestantes. Então, eu vou deixar, nós vamos ter 3 palestrantes. Ele vai pegar uma fera aí falando, e outra, as duas, né, o que eu sei, a Denise também fala, mas não vai falar sobre isso, mas a Claudinha e a Renata tem uma referência em tudo. Uma coisa importante, o que eu sei eu aprendo com esse pessoal. Quando eu não sei, eu ligo para a Claudinha, que eu tenho maior intimidade com ela. E aí ela me fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E assim eu tenho o meu padrão. Eu não vou trabalhar pliometria com a gestante. Eu não vou trabalhar com intensidades mais altas, porque, na verdade, ela está gestante. Ela não é gestante a vida inteira. Então, muitas delas estão passando por nós e nunca mais voltam. Porque são aquelas treinadas da terra que não querem parar e vão para a água. Então, assim, gente, eu ainda falo, gestante é uma população que eu, particularmente, não quero trabalhar porque não acho um nicho para mim, mas vai ter muita coisa boa aí pela frente. Exatamente essa questão aqui, ó. Como controlar o volume e intensidade nos treinos de hidro? Aí vocês estão falando com a pessoa certa. Né? O Nino vive isso há anos e tem uma série de protocolos para isso. Cara, obrigado aí que tá falando show, Nino. Então, controle de volume e intensidade. O importante que vocês entenderem é a hora que prescrever. Primeiro, se você tem uma turma heterogênea, cada aluno vai ter um volume. Eu só vou dar um exemplo de um dos protocolos que eu uso sobre volume e intensidade. Por exemplo, o protocolo mais famoso do T intervalado, que ficou famoso, chamado HIIT, que é o 30x30, onde a gente usou no nosso protocolo de publicação em 2018. Eu usei 30 segundos de intensidade com 30 segundos de recuperação. Foram 4 tiros de 30 durante 4 minutos. Então, era 30, recuperava 30, 1 minuto. 30 mais 1 minuto, 2, assim foi até 4 e recuperava. Então, assim, você vai estabelecer para o aluno que ele tem a chamada... hoje na literatura você vai encontrar como all-out. O que é o all-out? Em inglês eles falam all-out, que é a tradução, você fazer o aluno entender que ele tem que dar o seu máximo durante o período de intensidade. Cada um tem o seu máximo, a intenção de fazer o máximo. Então, se você estabelece a intenção de fazer o máximo para 30 segundos, e o aluno não tem condição para fazer o máximo em 30, se ele faz 10, ele recupera 50. Tá vendo? Já viu para reparar? E aí, aquele que tem condição e faz 20, ele recupera 40. O outro que faz 30, recupera 30, é isso que eu quero. E esse que faz 10, ele vai chegar aqui se ele treinar bem. Mas o mais importante em tudo isso é entender o padrão de movimento que você vai estabelecer para esse aluno. Se você quer que ele trabalhe, eu falo muito isso, é muito melhor ele fazer o simples bem feito do que fazer o complexo mal feito. Por isso que eu falo, se eu dou 30 segundos, ele faz 10 bem feito no máximo, para e trota e faz 50. Aquele que faz mais, continua fazendo até a hora que for o limite dele. Aí você estabelece para a equipe, para o grupo, como é que vai funcionar.
Isso é diálogo, muitas vezes a gente não tem. É música, é boa a gente conversando, é música, isso estabelece. Uma dica, Caio, para fechar, a gente tem tempo ali ainda. Uma dica, eu costumo fazer a cada trimestre eu avalio e eu dou uma palestra, não é meia hora. Você traz uma galera num sábado, fazer um aulão, aniversariante do mês, ou aniversariante do trimestre, agora está mais difícil, né? Nem a pessoal fazendo, a gente tem até vou fazer uma live falando sobre isso, como é que é do ginástica online. Mas o que eu quero dizer, e você nessa conversa, você mostra para eles que aquele trimestre vocês vão fazer isso, e precisa disso, isso. A comunicação é muito importante, e isso tem que ser feito quando eu for fazer pesquisa, quando eu vou coletar para publicação, a gente conversa com todos os nossos sujeitos, a gente faz palestras. Lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu tenho um vídeo, está lá no meu canal, a gente tinha mais de 1.200 idosos no programa, e a gente fez eu fiz duas versões, né, porque foram 600 na primeira e 600, porque só cabia 600 dentro do nosso auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ali na frente do shopping. Enfim, o que aconteceu? A gente explicou para eles detalhes, e aí sim a gente começou a ter resposta. Porque eles precisam fazer parte do processo. Eles não têm que vir de touquinha e roupãozinho, entrar na piscina, fazer os movimentos e ir embora, sem comunicar. Isso acontece muito. Então, acho que esse é o grande lance. Eu espero ter compartilhado. Muito, muito, muito bom. Eu não sei se a Harumi consegue colocar aqui o comentário da Simone Araújo. É a última pergunta, porque a gente tem mais 3 minutos, Nino. Até para seguir, tem muita pergunta sensacional. Começamos já com o pé direito, esquerdo. Vou ter que pôr o óculos agora. Quais os riscos podem acontecer em praticar hidroginástica sem um bom acompanhamento? Nossa, acabei de ter lesão, né? Pode ter... Ó, para você ter uma ideia, eu vou falar por mim, que eu já lesionei um atleta, eu tive que fazer até uma brincadeira depois para conseguir sair, para você mandar ele embora. Mas eu comecei a saber, eu não sabia, eu estava com coisa de carreira, eu comecei a dar intensidade de treino, e ele pisava muito com a ponta do pé. E eu não sabia ainda que eu tinha que fazer a dorsiflexão e colocar o calcanhar no chão, diminuindo esse estresse da panturrilha. E ele teve uma contratura na panturrilha, um atleta de meio campo, que era titular, e era meu amigo, eu conversei com ele, ele entendeu, ele falou, não vou falar nada. Eu falei, você entra no campo, chuta uma bola e cai, porque se você fala que machucou na piscina, ninguém acredita, e se acreditar, ele me manda embora. E foi só contando essa história, porque você pode causar muita lesão se não souber fazer direito. Por exemplo, vai fazer salto na água, tem que saber aterrar, tem que saber voar, tem que saber saltar, tem que saber colocação da flexão de joelho, a gente tem todo um protocolo de flexão, extensão, é muito importante, você tem que saber, o idoso pode fazer? Pode. Quem tem hernia de disco pode fazer? Pode. Não, lógico, como eu falei, eu avaliei, eu prescrevi, eu treinei ele para fazer aquilo. Então tem um processo de organização e é o acompanhamento que faz isso. Muito bom, sensacional. Ó, eu vou fazer mais uma aqui da Valquíria, do Reginaldo, gostei muito da pergunta dele. Só que eu preciso explicar para o pessoal aqui antes, Nino, o seguinte, porque a Double Age, ela inova, né? E assim, a gente precisa explicar as coisas para as pessoas não ficarem perdidas aqui. Então, há uma lista de presença desta aula rolando aqui nos comentários. Todos vocês têm que se inscrever nessa lista, colocar seu nome lá, para adquirir o seu certificado no final do evento. São 15 horas de certificado, até para a gente não dar certificado para qualquer pessoa. É um grupo seleto que vai ficar com a gente até 10 horas da noite, todos os dias, tá? Então, bora que eu consiga. E aí, Fala aí. Nós vamos lá para, quando acabar aqui, nós vamos lá para o grupo do WhatsApp, nós vamos mandar o link da aula do Matheus Mendes, aí as pessoas entram de novo, nós vamos bater recorde de audiência hoje o dia todo, até chegar às 10 horas lá com a Maria Marta da Argentina, dançando tango e quebrando tudo, tá? E essa pergunta aí, para a gente fechar? Espera aí, deixa eu achar agora ela aqui de volta. Ó, eu vi ela aqui, comecei a ler e não achei. O Reginaldo, ó, professor Nino, quando o senhor diz em avaliar individual,
lembrando que damos aula no coletivo, como seria essa aula? Seria adaptativa às capacidades do aluno? Cara, assim, ó, quando você avalia individual, não tem como não avaliar individualmente. A avaliação, ela é individual. Quando você avalia, você, professor, você não vai fazer o cara ir para uma sala de avaliação, fazer um monte de testes de avaliação que não serve para você. Então, aí não vai ter. Você avalia, é simples. Você vai gastar 15 minutos, no máximo 10 aí para você avaliar. E aí, durante, você explica, conversa com o seu aluno. É o momento que você tem de um olho no olho. É a parte personalizada ali, maior, que o aluno vai adorar, isso fideliza mais ainda. E nesse momento, você difere ele dos outros. Ó, o senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o senhor vai fazer assim, assim, assado. É lógico que você, durante o treino, você... Fulano, agora, é aquele exercício, uma hora e meia, lembra que eu te falei? Fulano aqui, olha, agora vamos para cá. A intensidade agora, quando você vai aquecer, você pode ter uma mobilidade para todo mundo, aqueles que têm limites de mobilidade não. Mas aí no momento do treino, propriamente dito, que é onde você vai ter a resposta, você já vai estar determinando. Por isso que eu falei aqui anteriormente, comunicação individual e comunicação coletiva. Isso tem que haver. Não existe você chegar e ter sucesso em programas se você não tiver muito trabalho. Porque uma vez eu estava falando com alguns professores, daí uma pergunta que um deles fez, que eu achei incrível nessa pergunta, mas eu me segurei, respirei no saco para não ser grosso. Aí o cara falou assim, professor, mas o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar mais se eu fizer avaliação? Porque a minha hora aula é tanto. Então, se eu tiver que avaliar, eu vou ter mais trabalho. Eu falei, você pode tirar um pedaço da sua aula para avaliar, e o senhor não vai entender isso depois, mas olha, você vai ganhar experiência, vai ganhar respeito, vai ganhar autoridade, coisa que você não tem porque você está falando desse jeito. Porque eu acho que a gente tem que começar a entender que o profissional do século XXI é um profissional que tem que estar embasado, que tem que estar aqui com vocês, tem que estar lá com a gente. Se não tiver, vai ficar para trás. Mas vai ter população, porque o Brasil tem 215 milhões de habitantes ou mais. E tem muita gente. Você vai ter o mau profissional que vai ter o seu aluno. Isso eu não posso negar. Eu não tenho papas na língua, não. Então, assim, se você é bom, você vai ter emprego o resto da vida e não tem pandemia que te derruba. A quem é ruim vai ter que ficar correndo atrás, pegando migalhas. E migalhas eu sei que é double age, ser humano mais humano. E quem transforma vidas e muda comportamento como o treinamento, não pega migalhas. Vai direto no ápice da conta, entendeu? Vai direto na fonte, né? Porque esse evento é para isso, né? Trazer só fonte, só tem fonte. Perguntas, né? Então, tem mais de 300 pessoas que poderiam estar... Né? Vou encerrar aqui agora, que eu vou começar a minha primeira taça, vou dar um brinde aqui para vocês todos. Obrigado pela presença. Caião, obrigado pelo convite. Vou assistir o Matheus aqui sentado na cadeira do papai. Muito obrigado, Nino, pela sua presença, gratidão. Você pode sair, fique à vontade. Eu só vou dar mais alguns recados para o pessoal. A gente encerra essa aula, manda o link para o pessoal lá no WhatsApp da aula do Matheus Mendes, e aí é show. Grande Matheus já está pronto lá em Minas, hein? Deixa eu dizer uma coisa. Já começou. A ansiedade da primeira já acabou. Relaxa e vai para o futuro. Sucesso, que agora é só... É lógico que tem todo dia aí, mas, pô, eu fiquei muito ansioso, porque é muita responsabilidade para mim, imagine para vocês, que estão gerindo um evento desse tamanho e com profissionais de alto gabarito. Não só os profissionais que estão atuando, mas os profissionais que estão inscritos, porque para estar aqui tem que ter gabarito, né? Fala aí. Para estar aqui, sexta-feira, 5h49, tem que ser diferenciado. E todos aqui, ó, eu quero ver quem vai aguentar até as 10. Não vai sair ninguém. Obrigado, Pedro. Até mais. Sobreviverão. Beijo. Valeu. Gratidão, Nino. Bom, turma, vamos lá. Primeira coisa, você tem que começar a seguir o professor Caio aqui no YouTube. Então, deixa seu like lá e começa a seguir. Se inscreva no canal do professor Caio para você receber as notícias aí da nossa área, tá? Muito feliz com a presença de vocês. 2, você precisa entrar no link que a nossa produção coloca aqui nos comentários. Toda palestra você vai ser gentilmente, né? A gente pede para você clicar e você vai ter que se matricular lá de novo. Por quê? É a nossa lista de presença, né? Porque eu quero emitir o certificado para quem realmente estava aqui com a gente. Ponto.
não vai, né, ter esse certificado aqui tão fácil. Realmente é para poucos e com a chancela aqui Double Age. Agradecer aos professores aqui, né? Muito carinho, já estão entrando um na palestra do outro. O link do Matheus Mendes, nós vamos mandar lá no WhatsApp, a gente entra de novo aqui no YouTube e vamos assim até às 10, poucos sobreviverão. Gratidão.